Obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui mais uma vez em mais uma aula. E hoje, como o Pablo falou, é um tema extremamente interessante e o cardiologista e mesmo o clínico, muitas vezes, ele está pouco habituado com essas doenças, essas etiologias incomuns. Em relação à anomalia de coronária, acho que a primeira pergunta que vem à cabeça é o que seria uma anomalia de coronária, né? Qual seria o critério, se é que existe um critério para você falar que alguma alteração anatômica dessa coronária ela vai ou não ser anômala? Isso é discutível, vai ser discutível na literatura, se você for olhar especialmente a literatura de coronária. O mais clássico é uma definição do Paulo Angelini, que ele relata que achados com prevalência menor do que 1%, ele tenta homogeneizar esse conceito de anomalia em coronária, né? Até pelo fato de que as coronárias que tendem a ter um prejuízo cardiovascular, um maior risco cardiovascular para os indivíduos, elas têm um achado menor do que 1%. Pessoalmente, eu prefiro a definição, aquela definição clássica que muitos de nós acho que aprendemos na faculdade, nas aulas de anatomia, quando a gente fala de anatomia e variação anatômica, normalidade. A variação anatômica vai ser só quando você tem uma alteração que não é tão comum, mas tem uma ausência de prejuízo funcional, e a anomalia quando uma variação anatômica ela leva a algum prejuízo funcional. Eu acho que se a gente olhar as anomalias de coronária apesar de que a maioria das coronárias que tem prejuízo funcional vão ter uma prevalência menor do que 1%, mas eu prefiro essa definição funcional da função em si do que é simplesmente a questão epidemiológica. Bom, então em relação a gente tem que ter essa diferenciação, a anomalia versus a variação da normalidade, né? Uma origem alta da coronária direita, ósteos distintos de DA e CX, esse Shepherd's Crook da CD, que é uma CD com, parece um cajado, que ela tem uma angulação inicialmente cranial e depois ela faz um trajeto caudal. A anomalia de coronária, elas podem ser divididas em dois tipos, primária ou secundária. A primária seria a anomalia como fator isolado, e a secundária quando ela tem alguma concomitância com outras cardiopatias congênitas. Essa aula nós vamos falar especialmente das anomalias de coronárias primárias, né? não aquelas anomalias que estão associadas à tetralogia de Fallot, ou outras cardiopatias congênitas variadas. Mas acho que o cardiologista precisa estar ciente dessa associação, até por conta da investigação, tem que tentar avaliar com outros métodos a presença de alguma cardiopatia associada. Nessa tabela, assim, alguns estudos que mostram a prevalência de anomalia de coronária, e a prevalência aqui vai variar um pouco pela definição, como eu disse inicialmente, a definição, apesar daquele critério do Angelini, ela não é muito homogênea na literatura, mas se nós formos olhar bem, vai variar em torno aí de 1%, que é mais ou menos o que o Angelini diz, né? Tem um outro estudo que acabam por definições diferentes, a prevalência aumenta um pouco, mas a prevalência vai girar em torno de 1%. E por que estudar anomalia? Apesar de incomum, é uma das principais causas de morte súbita, principalmente em pacientes jovens, principalmente aqueles que fazem atividade física. Tem esse dado dos Estados Unidos, uma grande análise de pacientes, atletas jovens, atletas competitivos, de 1980 a 2006, e se nós observarmos nessa figura, primeira causa, como todos nós sabemos, cardiomiopatia hipertrófica, e a segunda causa vai ser a anomalia de coronária, né? Muitos de nós pensamos em canalopatias, estenose aórtica, cardiomiopatia dilatada, Wolff-Parkinson-White, mas a segunda causa, e acho que isso é um ponto importante da aula, é lembrar da anomalia de coronária como uma das principais causas de morte súbita em pacientes jovens, principalmente naqueles atletas. Um outro estudo epidemiológico, agora de Londres,
ele vai tentar destrinchar quais são as anomalias coronárias mais relacionadas à morte súbita. E o que ele achou? Ele achou 2 tipos de anomalia. A anomalia da coronária esquerda, tronco da coronária esquerda com origem anômala no seio coronariano direito, e a coronária direita com origem anômala no seio coronariano esquerdo, mas com trajeto interarterial. Então, dentro dessa questão de a anomalia de coronária ser uma das principais causas, a segunda causa de morte súbita, as principais anomalias associadas vão ser, e eu vou detalhar mais à frente, a origem anômala do tronco da coronária esquerda ou da coronária direita com o trajeto interarterial. Bom, como nós vamos classificar as anomalias? Nós temos algumas classificações, eu trouxe essa que é uma classificação bem simples de entender o conceito. As anomalias de trajeto e de origem, então, como eu disse, um ósseo coronariano no seio coronariano impróprio, aquele tronco que está no seio coronariano direito ou no seio não coronariano, da mesma forma a coronária direita, uma artéria coronária única, ausência de tronco do coronariano esquerdo. Então essas seriam anomalias de origem ou do trajeto da coronária. A gente tem as anomalias intrínsecas da própria coronária, atresia, estenose ostial, curso intramural, que seria a ponte miocárdica, né? Apesar de que a ponte atualmente ela você tem que fazer uma distinção porque é um achado extremamente prevalente, então na maioria das vezes muitos autores até consideram uma variação da normalidade, não em si uma anomalia. E as anomalias de terminação, que seriam aquelas ramificações arteriolares ou capilares inadequadas e principalmente, acho que aqui todos nós sempre lembramos, são as fístulas. As mais comuns na literatura, se nós formos analisar em geral, a CD com origem no seio coronariano esquerdo, a 0,92%, origem de ósseos distintos de CX e DA, que é praticamente uma variação anatômica, se nós formos utilizar aquela questão funcional que eu falei no primeiro slide, e a CX por origem na coronária direita. Então essas seriam as mais comuns nos pacientes. Primeiro nós vamos discutir as anomalias de trajeto, especialmente aquelas anomalias que eu falei que estão associadas à morte súbita nos pacientes jovens. Então, essa imagem, ela resume bem a questão do trajeto da coronária, né? A imagem acima, ela mostra o trajeto normal, né? A coronária direita, aqui saindo do seio coronariano direito, ela vai ter aquele curso e depois vai emitir o ramo DP e VP, no caso de sendo uma coronária dominante, que é a maioria dos casos. O tronco da coronária esquerda originando aqui no seio coronariano esquerdo e o curso habitual. E as variações de curso de trajeto são 4. Na figura B, aquele trajeto que é o trajeto mais relacionado à morte súbita, que é o trajeto interarterial. Então, é o trajeto que no exemplo aqui é o tronco da coronária esquerda, é a coronária esquerda emergindo no seu coronariano direito, mas poderia ser ao contrário. Ela vai ter um trajeto que ela passa entre a aorta e a artéria pulmonar. Então, esse trajeto, por mecanismos diversos, um mecanismo proposto seria a compressão do vaso coronariano, principalmente durante a atividade física, isso causar uma isquemia no território correspondente e levar arritmias ventriculares e morte súbita. E atualmente o mecanismo mais aceito, na verdade, é que essa anomalia ela tem um trajeto intramural e durante a atividade física intensa, a aorta ela distende, aumenta a pressão na aorta, tem uma distensão da aorta e essa distensão acaba comprimindo o trajeto intramural da artéria coronária e ocluindo totalmente ou parcialmente durante atividades físicas intensas. Os outros trajetos são trajetos que são considerados benignos. Raramente eles têm alguma repercussão funcional, né? Na figura C, a gente vai ter o trajeto pré-pulmonar, né? O tronco aqui sai, aí ele passa na frente do tronco da artéria pulmonar, Na figura D, o trajeto retroaórtico,
E na figura E, o trajeto subpneumônico, e são trajetos que acabam não tendo repercussões, são trajetos considerados benignos. Aqui eu trago uma imagem de angiotomografia, que atualmente é considerado o grande exame na avaliação desses pacientes, mostrando aqui uma origem do tronco da coronária esquerda, aqui do seio coronariano direito, na figura à esquerda, e esse tronco ele vai ter aqui o trajeto retroaórtico. Né? Observem aqui a proximidade da aorta e do tronco da artéria pulmonar, né? Naqueles pacientes que têm o trajeto interarterial, que é o trajeto mais associado ao trajeto maligno, que tem um alto risco. E aqui em outra incidência a mesma anomalia. Aqui uma origem de CX do seio coronariano direito, com trajeto retroaórtico. E quando nós vamos avaliar esse paciente com anomalia de coronária, nós temos múltiplos exames, né? Como eu disse, atualmente, por ser um método não invasivo, tem uma avaliação anatômica não invasiva, consegue avaliar as estruturas vizinhas de maneira tridimensional e adequada, todo o trajeto da coronária. Então, o principal método atualmente é a angiotomografia de coronária. Para avaliar a questão anatômica também, o cateterismo, algumas vezes ele vai ser utilizado, mas por conta dessa questão tridimensional e também por ser um método invasivo, ele é reservado, ele seria um método reservado para casos muito específicos. E nós precisamos analisar também a funcionalidade, ou a repercussão isquêmica que a anomalia de coronária pode ocasionar. E nós vamos ter diversos métodos nesse sentido, né? O teste ergométrico não é um método atualmente recomendado pela baixa sensibilidade em detectar isquemia nesses pacientes, então não é um método atualmente recomendado. Se prefere os exames que associam imagem, né? Então cintilografia, ecocardiografia de estresse, e sempre quando for solicitar algum desses exames, o que se preconiza é que utilize, que se avalie somente o estresse físico, né? Então, você vai solicitar uma cintilografia, um ecocardiograma, o principal seria avaliar o estresse físico, porque vai simular o estresse hemodinâmico na parede da aorta e toda a alteração hemodinâmica que ocorre relacionada ao trajeto de uma maneira fisiológica, e porque é o mecanismo que leva à morte súbita nesses pacientes. De maneira alternativa, também poderia se utilizar a dobutamina, e em casos reservados também simula de certa forma, mas evitar, não utilizar os testes farmacológicos. E o que a gente quer encontrar com esses exames? Essa figura, se vocês observarem, elas mostram achados de alto risco. Então a gente vai buscar na questão anatômica, achados de alto risco. O trajeto interarterial é um achado de alto risco. O ósteo em fenda é um outro achado de alto risco. Se vocês forem olhar nessa figura aqui acima, no canto esquerdo, que seria o ósteo em fenda. Trajeto interarterial. O curso intramural, né, que o trajeto intraarterial com o curso intramural é o maior risco e é o que tem sido mais associado à morte súbita na literatura. Então, vocês observarem na figura, o terço proximal da coronária esquerda, ele vai ter um trajeto aqui dentro da parede aqui da aorta, né? E por mecanismos, como eu expliquei, de distensão da aorta, de aumento da pressão arterial, isso comprime esse trajeto intramural. O ângulo, né? Ângulos agudos durante o estresse hemodinâmico, eles podem favorecer a compressão e o estreitamento do vaso. Presença de fibrose e presença de isquemias extensas, né? Aqui do ponto de vista funcional, quando a gente pede uma análise de isquemia para analisar a repercussão funcional daquela anomalia, ou uma análise de fibrose, principalmente com a técnica do realce tardio da ressonância, para analisar se já teve alguma repercussão no miocárdio. Essa figura aqui, só para ficar mais claro, e dar um destaque ao trajeto intramural, ao curso intramural do trajeto interarterial, porque esse é realmente o achado de maior risco, que sempre vai ter que ser buscado e analisado nesses pacientes. Então, observem aqui a coronária dentro aqui da parede da aorta. Aqui uma foto de anatomopatológico que é bem ilustrativo de como
é estreito o trajeto e facilmente compressivo, né? Esse trajeto intramural, se você for olhar aqui na histologia da figura B, esse trajeto proximal da coronária esquerda extremamente estreito e facilmente colapsável durante o estresse hemodinâmico. Então, aqui um algoritmo para tentar resumir para vocês, como eu disse anteriormente, os outros trajetos sem ser interarteriais são considerados benignos. Então, se forem achados de uma maneira incidental nos exames de imagem, na maioria das vezes não vai precisar de tratamento, eles não têm uma repercussão isquêmica, um risco de morte súbita nos pacientes. Então, a anomalia de coronária, com origem do seio coronariano inapropriado, a gente vai tem um trajeto interarterial, se preconiza que solicite uma avaliação de isquemia e a partir de uma isquemia positiva, isso independente se tem um trajeto à direita, se a anomalia é à direita com origem à esquerda ou à esquerda com origem à direita, a literatura que se preconiza é que seja corrigido, e a correção cirúrgica atualmente é preferencial, apesar que existe a possibilidade em alguns cenários, principalmente cenário de alto risco cirúrgico, e também relacionado à coronária direita. Obviamente isso vai precisar ser discutido muito bem com o hemodinamicista, porque a questão técnica é difícil, mas existem algumas questões anatômicas mais favoráveis, principalmente na coronária direita, para abordagem percutânea. Se a isquemia é negativa nesses pacientes, aqui a abordagem ela vai ser um pouco mais controversa. A gente vai ter que olhar outros achados de alto risco. Então, se a origem do tronco da coronária esquerda é um achado de alto risco, a CD não é tão um achado de alto risco, o Austin fenda, o ângulo agudo, o trajeto intramural, fatores clínicos, risco cirúrgico, idade do paciente, e com esses fatores você vai pesar para uma decisão de abordar ou não abordar aquele paciente. Coronária direita, isolada, sem outros fatores de alto risco, é possível manter em tratamento clínico. A coronária esquerda é controverso, a tendência na grande maioria dos centros e na literatura é o tronco ser abordado, principalmente se estiver associado com o trajeto intramural. E como vai ser esse tratamento? Como eu disse, o tratamento preferencial ele é cirúrgico. Existem várias técnicas. A técnica preferencial é o unroofing, que é o destelhamento, até porque o mais comum realmente é tratar tronco de coronária esquerda com trajeto intramural, e esse unroofing é o que está representado na figura. Você vai ressecar uma parte, essa questão da camada na aorta, e você vai criar um novo ósseo, um novo ósseo no seio coronariano adequado. Então, na figura C, você resseca aquele trajeto e você cria um novo ósseo no seio coronariano adequado. Então, esse é a técnica preferencial utilizada atualmente. Existem outras técnicas, e aí isso vai depender muito da anatomia e da experiência do cirurgião também. Reimplante de coronária é uma possibilidade, uma reconstrução do ósseo, realocação da artéria pulmonar. Então, você pode ressecar a artéria, você pode fazer uma secção da artéria pulmonar e deslocar ela do ponto de vista anatômico. Isso também é uma possibilidade. E o tratamento percutâneo, como eu havia dito, vai ser reservado para somente coronária direita, características anatômicas favoráveis e pacientes de alto risco cirúrgico. Uma outra questão extremamente importante é em relação à atividade física, porque são pacientes jovens, geralmente o risco é de morte súbita na atividade física. Então, a diretriz tem um statement, um consenso do American College com o American Heart de 2015, que ele nos orienta nesse sentido. Então, todos os pacientes com anomalia, um trajeto interarterial e anomalia do tronco da coronária esquerda com origem do ósseo impróprio, ele vai ser restringido, independente de sintomas, para atividade física extenuante competitiva. Você vai restringir o da coronária direita se tiver isquemias, arritmia ou sintomas até correção cirúrgica. Se a ausência de isquemia é discutível, isso vai ter que ser avaliado caso a caso, com uma equipe de reabilitação para avaliar ou não, mas é possível a liberação.
e após 3 meses da correção cirúrgica você está autorizado a liberar, desde que você tenha um teste de avaliação de isquemia negativo. Bom, essas são as orientações, a evidência é muito fraca, isso é basicamente baseado em opinião do especialista, os achados de anatomopatológico identificando as populações de maior risco. Em relação à evidência em si, eu trouxe um dos grandes registros que tem nesse sentido, que foi publicado recentemente, com anomalia de coronária, que os pacientes, a maioria do sexo masculino. E se nós formos observar, é uma população pequena, é um registro, obviamente vai ter várias críticas, mas pela raridade da condição é muito difícil ter um estudo randomizado, controlado, do jeito que seria o ideal para avaliar esse tipo de paciente. Então, isso é o que é possível fazer atualmente. Se nós formos olhar em relação ao tipo de anomalia, a questão de alto risco, né? A gente tem o Austin Fenda, 65% desses pacientes que têm um trajeto interarterial com Austin Fenda, 62% trajeto intramural. Então, observem vocês, a maioria dos pacientes que têm um curso interarterial, é nessa tabela abaixo aqui, a maioria desses pacientes tem o curso arterial, eles têm Austin Fenda, eles têm trajeto intramural, eles têm um ângulo agudo, eles têm outras anatomias de alto risco que sugerem e que reforçam a indicação cirúrgica, né? Já os pacientes sem essas outras características de alto risco. Mas nesse estudo, quando eles foram fazer uma análise de sobrevida, né, comparado com o controle, que seriam pacientes sadios, vocês observam não haver diferença de sobrevida em relação aos pacientes controles, independente se ele tem ou não um trajeto interarterial, e eles fazem até um questionamento se necessitaria obrigatoriamente fazer o tratamento desse perfil de paciente. Mas, novamente, é um registro, existe vários vieses inerentes a esse estudo acaba selecionando uma população também que é mais velha. Existe também uma teoria de que conforme o envelhecimento você acaba selecionando populações menos predispostas a ter morte súbita, além de que o envelhecimento da aorta em si e o enrijecimento da aorta, ela vai impedir um pouco o mecanismo de distensão da aorta e de colabamento da coronária pelo estresse hemodinâmico, justamente por ter uma artéria mais enrijecida. Então, existem essas limitações e a evidência em si vai ser muito restrita. Uma outra questão da anomalia de coronário, um outro tipo também, que é um tipo extremamente raro, a grande maioria dos pacientes vão a óbito ainda na infância, é a origem da coronária do tronco da artéria pulmonar. A gente pode ter a coronária direita se originando do tronco, ou a coronária esquerda se originando do tronco da artéria pulmonar. 90% desses pacientes vão falecer ainda na infância, mas 10% vocês podem encontrar esse paciente na idade adulta. E esses pacientes, eles são pacientes que vão ser recomendados para cirurgia, os pacientes com o tronco da coronária esquerda com origem na artéria pulmonar, todos, né, a cirurgia é recomendada. Em relação aos pacientes com coronária direita, o tratamento cirúrgico vai ser recomendado só se sintomas forem atribuídos a essa anomalia, ou o paciente tiver isquemia e disfunção miocárdica, que vão acabar sendo a maioria dos pacientes. Então, em geral, é um tipo de anomalia que vai ser tratado de maneira invasiva, vai ser discutido com o paciente a abordagem cirúrgica como preferencial. O segundo tipo de anomalia que nós vamos discutir é aquelas anomalias de terminação, e a principal delas é a fístula. A fístula que tem uma prevalência aí de 0,9%, e 90% dessas fístulas são congênitas, 10% só são adquiridas, pacientes que procedimentos percutâneos, procedimentos intervencionistas, como na hemodinâmica, podem adquirir alguma fístula traumática, vasculites também podem
está associado à presença de fístula, né? Kawasaki, Takayasu, algumas vasculites podem levar à formação de fístula, mas a grande maioria vão ser fístulas congênitas. A maioria das fístulas tem origem da coronária direita, em segundo lugar a DA, e a minoria vai ser da artéria circunflexa. Existem várias classificações dos tipos de fístula. Nessa imagem a gente mostra, porque a fístula vai ser esse trajeto anormal, ele pode comunicar múltiplos locais. Pode ter uma fístula aqui, como na figura da coronária direita para o ventrículo direito, na figura B da coronária direita para o átrio direito, pode ser uma fístula para a artéria pulmonar, uma fístula até para o seio venoso, ou mesmo para a veia coronariana, ou até para artérias brônquicas. Aqui na figura G é possível você ter uma fístula coronariana nesse sentido, né? Então, você tem fístulas coronário-camerais, shunts arteriovenosos, você vai ter várias variações desses trajetos anormais. O quadro clínico ele é variado, assintomático, angina, insuficiência cardíaca. Ele é variado conforme a gravidade da fístula em si e qual a repercussão que ela acarreta. Em relação à classificação, como eu já disse um pouco, você pode classificar a fístula conforme a etiologia, iatrogênica, relacionado a alguma doença adquirida, traumática, radiação, baseado na origem da fístula, coronária esquerda, direita, circunflexa. Existe uma classificação clássica, que é a classificação de Sakakibara, uma classificação que coloca tipo A e tipo B. É uma classificação clássica porque ela tem uma influência no tratamento cirúrgico em si, né? Tipo A seria ela se origina do vaso nativo proximal, distal ela é normal. Então, o tratamento cirúrgico com a da fístula em si. Já a Sakatibara tipo B, você tem a origem da fístula e no vaso distalmente, e toda a artéria coronária é dilatada. E como você tem essa origem distal no vaso, o tratamento cirúrgico muitas vezes ele vai necessitar de uma abordagem intracardíaca, e fechamento da fístula ali pré-capilar. Classificação baseado no local de drenagem, como eu disse, números de fístulas, complexidade da fístula. Então, diversas formas de você classificar e descrever as fístulas coronarianas. Aqui alguns exemplos. Na figura esquerda, nós temos uma coronária esquerda que vocês vão observar tem uma circunflexa fechada, né? E essa circunflexa ela é preenchida por circulação colateral através da descendente anterior, mas aqui, proximal na descendente anterior, é possível observar uma fístula que ela se comunica com o tronco da artéria pulmonar, né? Então, é uma fístula coronário-pulmonar, artéria descendente anterior com a artéria pulmonar. O lado da angiotomografia, que também é um grande método pela questão tridimensional, assim como as anomalias em gerais, a angiotoma ela tem uma ótima visualização das fístulas. Aqui nós observamos uma fístula da coronária direita para dentro do ventrículo esquerdo, né? Então, vocês observarem na terceira figura, do lado direito, a coronária totalmente dilatada e ela se comunica diretamente com a cavidade do ventrículo esquerdo. Em relação ao tratamento, ele geralmente vai ser reservado para as fístulas grandes que trazem alguma repercussão, seja sintoma, seja isquemia, ou aquelas fístulas que têm um shunt esquerdo-direito significativo, que possam acarretar um hiperfluxo pulmonar e uma repercussão significativa. Você pode avaliar isso com o QPQS e dessa maneira avaliar a funcionalidade desse shunt esquerdo-direito. Existem maneiras cirúrgicas e percutâneas de tratamento. Atualmente, por ser um método não invasivo e altamente eficaz nas fístulas, o tratamento percutâneo ele acaba sendo realizado na maioria dos casos, que as possibilidades estão aqui no lado direito. Nós temos stents revestidos, que é possível um stent totalmente revestido, incluindo o ósseo da fístula, mas aqui tem a figura em cima, que são os coil metálicos, né? Esses coils metálicos acabam sendo os métodos mais utilizados e os métodos de preferência
Obviamente, isso vai depender muito da anatomia da fístula, se é possível ou não, mas na maioria dos casos os coios são utilizados para a oclusão dessas fístulas. Em relação à cirurgia, quando não é possível o tratamento percutâneo, é que eu tenho duas figuras justamente daquela classificação que eu falei anteriormente. O tipo A, você consegue fechar a fístula com uma ligação epicárdica, você consegue fazer só uma ligação e fechar, você não precisa de colocar o paciente em seca, em circulação extracorpórea, nem abrir a cavidade. Mas aqueles pacientes que têm uma fístula terminal do tipo B, você precisa abrir a cavidade, fechar e ter um fechamento intracameral. A figura abaixo aqui a gente tem um outro exemplo de uma outra técnica que você pode abrir a coronária e fechar o ósteo da fístula dessa maneira. Então são técnicas que podem ser utilizadas nesses pacientes. Bom, por último, o último tema que nós vamos abordar é a ponte miocárdica. A ponte miocárdica ela é uma tunelização da coronária no miocárdio. As artérias coronárias que elas vão ter um trajeto epicárdico de forma, em geral, na normalidade, assim, aquele trajeto epicárdico. Se vocês forem observar aqui nessa figura ao lado, o MB mostra justamente a myocardial bridge, a ponte miocárdica, que é a artéria coronária que continuaria com esse trajeto epicárdico, ela mergulha no músculo cardíaco. Atualmente, com o uso cada vez mais disseminado da angiotomografia, tem se observado que a ponte miocárdica ela é presente até 1/4 da população. Então, ela é uma variação da normalidade. A gente vai considerar anomalia só aquelas pontes que possam realmente ter uma repercussão funcional, que são a minoria dos casos. 67% a 90%, então mais de 2/3 dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, essa ponte miocárdica ela é da descendente anterior. E o quadro clínico, obviamente, decorrente da isquemia que essa ponte pode ocasionar, ele vai ser variável, desde uma síndrome coronariana crônica, pacientes podem apresentar síndrome coronariana aguda, arritmias pela isquemia, síncope, disfunção ventricular e até relatos de morte súbita. E como é que a ponte miocárdica se comporta ali do ponto de vista anatômico e fisiopatológico, né? A ponte miocárdica, inicialmente, você precisa avaliar ela em relação à sua anatomia. Na figura A, acima, se vocês observarem, não é só falar ponte ou não. Você precisa analisar o quão ela mergulha no músculo cardíaco. Você pode ter uma ponte, só uma tunelização parcial da artéria, você pode ter um músculo fino que sobrepõe a artéria, ou você pode ter pontes extremamente espessas, a artéria mergulhada profundamente no músculo cardíaco. Então, isso é importante. Além disso, uma outra questão importante, além da profundidade, é a extensão da ponte miocárdica, e tanto a profundidade quanto a extensão, elas influenciam no tratamento, eu vou explicar isso um pouco mais adiante. Você pode ter uma ponte curta, uma ponte muito longa. E do ponto de vista fisiopatológico, isso é interessante, porque quando nós pensamos em fluxo coronariano, o fluxo coronariano ele é predominante diastólico, né? 85% aí da perfusão coronariana ela ocorre na diástole. Então, se vocês forem pensar que a ponte miocárdica ela vai ter uma contração e um fechamento daquele trajeto intramiocárdio durante da sístole, alguns podem questionar, não, mas por que só durante a sístole você tem a contração, durante a diástole, teoricamente, a artéria voltaria para o seu diâmetro normal e é onde ocorre a perfusão coronária, porque isso levaria a algum sintoma. Mas existem diversos mecanismos que acarretam isso. Aqui na figura mais abaixo, a gente consegue observar algum desses mecanismos. O roubo de fluxo, principalmente de ramos septais ou ramos diagonais que saem a partir dessa ponte, a partir de um efeito Venturi, na hora da diástole, a redução da pressão dentro da ponte miocárdica acaba sugando o sangue desses vasos, dessas ramificações. Isso pode ocasionar uma isquemia. Existe um espasmo concomitante em alguns pacientes, que também pode contribuir para a isquemia. Então,
ela decorrente da compressão, ela acaba permanecendo espástica durante a diástole. O paciente ele pode desenvolver doença arterial. Existem alguns mecanismos nesse sentido, principalmente na borda proximal das pontes, alteração de fluxo e do shear stress nessa região e turbilhonamento do fluxo parece predispor ao desenvolvimento de doença coronariana nessa região. Também pode ocorrer dissecção de placa, tá? Dissecção de placa ou dissecção da própria coronária a partir da compressão vigorosa. Uma outra questão fisiopatológica em relação ao tempo da diástole e ao tempo que essa artéria ela tem para retornar ao diâmetro dela normal. Então, lembramos que durante a sístole você vai ter então um colabamento do vaso, desse trajeto intramiocárdico, e durante a diástole ele vai retornar ao normal. Se nós formos olhar aqui do ponto de vista de fluxo de coronária em relação à diástole, aqueles pacientes, quando eles ficam taquicárdicos e não tem ponte, que o fluxo normal. Mas os que têm ponte, o fluxo ele é reduzido. Por quê? Porque o tempo que a artéria tem para retornar ao normal, o fluxo acaba sendo prejudicado, né? O fluxo, principalmente o fluxo subepicárdico, aqui na figura B ao lado. Porque o fluxo subepicárdico ele sempre tem um atraso em torno de 10 a 20 segundos, esse pico do fluxo subendocárdico em relação ao fluxo subepicárdico. O fluxo subepicárdico ele é muito precoce. O fluxo subendocárdico não, ele tem um atraso de 10 a 20 segundos. E esse atraso no retorno do diâmetro do vaso que estava colabado na sístole, principalmente em pacientes que estão sobre taquicardia e a diástole ela vai ser encurtada, esse atraso no fluxo acaba acarretando uma isquemia subendocárdica. Aqui uma imagem mostrando um pouco aquela questão do turbilhonamento do fluxo e do shear stress na parede do vaso que predispõe à formação de placa, aqui principalmente na borda proximal. Vocês conseguem observar, e esse turbilhonamento de fluxo em áreas de baixo shear stress nessa região predispõe a uma formação de placa de maneira oposta. O trajeto intramiocárdico, a ponte em si, ela é relativamente protegida para a formação de placa. Essa questão desse massageamento nessa região, existem alguns mecanismos principalmente de liberação de substâncias endoteliais que parecem ter algum fator protetor para a formação das placas de aterosclerose. E o diagnóstico aqui eu trago as principais imagens. Como vocês observam, a anomalia de coronária, os principais exames são anatômicos, né, porque a anomalia é uma questão fundamentalmente anatômico. O cateterismo, nós vamos observar aqui a figura A, durante a sístole, você vê desaparecendo uma parte do fluxo ali no ramo marginal e no terço distal. E aqui na circunflexa e aqui na diástole o retorno desse fluxo, né, o que eles chamam de milking effect. Na sístole some, na diástole aparece, justamente na sístole acontecendo a contração e o colabamento do vaso. Mas o grande método atualmente é a angiotomografia, que de maneira não invasiva consegue analisar não só a presença da ponte, mas o quão profunda é essa ponte, a extensão da ponte. Ela dá uma noção anatômica um pouco melhor nesse sentido. Existem algumas classificações em relação à ponte miocárdica, que é em relação a não só a anatomia, mas a sua repercussão hemodinâmica, porque conforme nós vimos, ponte miocárdica é muito comum e a maioria dos pacientes não vão ter isquemia, não vão ter repercussão dessa ponte, principalmente pontes mais estreitas, pontes que não são tão tunelizadas, profundas, e geralmente não vão ter repercussão hemodinâmica. A classificação mais utilizada é a classificação do Schwartz, que vai falar ponte miocárdica tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A são achados incidentais, a maioria dos pacientes. Tipo B, isquemia, algum teste de estresse. Tipo C, aquela que você consegue avaliar a isquemia e identificar alterações hemodinâmicas só com avaliação hemodinâmica invasiva.
E como que essa avaliação hemodinâmica ela pode ser feita? Você pode realizar os testes não invasivos, né? Cintilografia com estresse físico, a ecocardiografia, também são métodos de analisar isquemia ou não, mas o método atualmente considerado padrão ouro são os métodos de avaliação intravascular através da hemodinâmica. Então, nós temos dois métodos principais mais utilizados, o FFR e o IFR. A literatura, ela atualmente ela tende a priorizar o uso do IFR, justamente porque o FFR, que nós vamos lembrar, ele não é uma análise exclusivamente diastólica, né? Ele é uma análise das pressões médias. Então, como o componente ele é predominante diastólico, a repercussão, você tem que fazer uma análise da repercussão diastólica, o FFR ele acaba sendo um índice diastólico. Aqui um exemplo de um paciente que tem um FFR normal, tanto basal quanto no estresse, mas ele tem o IFR alterado, né? Tanto no basal quanto no estresse. O FFR pode dar resultados falsos positivos, principalmente pelo overshooting da pressão durante a sístole. Ela pode, você comprime o vaso, a parte distal do vaso, pela questão do fluxo, acaba aumentando a pressão. Então dá um overshooting e o FFR ele pode ser falseado. Então, por isso que você utilizar um índice diastólico de forma isolada, você consegue analisar melhor a repercussão funcional das pontes miocárdicas. Em relação ao tratamento, os pacientes sem sintomas, que vão ser a maioria, o tratamento, a maioria vai ser observação, eles não necessitam de terapia específica, terapia prevenção secundária, se o paciente tiver aterosclerose, e o tratamento vai ser reservado para aqueles pacientes com sintomas e isquemia, né, detectada os métodos de estresse físico e dobutamina, porque são os métodos que representam a questão hemodinâmica da ponte em si. Os fármacos de escolha é o beta-bloqueador, que consegue diminuir a frequência cardíaca, aumentar o tempo de diástole, então melhorar a perfusão coronariana. Mas você pode utilizar alguns outros fármacos, além de diminuir também o inotropismo em si, né, a força de contração. Isso, em teoria, também teria um benefício nos pacientes com ponte miocárdica. Outros fármacos seriam os bloqueadores de canal de cálcio, vivabradina, com o mesmo racional de reduzir, principalmente reduzir a frequência cardíaca, aumentar o tempo de diástole, terapia para prevenção secundária à aterosclerose e, em casos refratários, que são a minorias, a abordagem intervencionista. A abordagem intervencionista, na maioria das vezes, ela é cirúrgica. As stents, existe uma preocupação quanto à fratura de stent, a questão técnica do stent, também existem casos, principalmente em pacientes de alto risco cirúrgico, que você pode realizar, mas também vai ser uma conduta de exceção. Em relação à abordagem cirúrgica, nós temos duas técnicas principais: cirurgia de revascularização ou miotomia, a miotomia cirúrgica. A cirurgia de revascularização ela vai ser utilizada principalmente em pontes extensas e muito profundas, em que o risco de perfuração miocárdica com a miotomia acaba sendo alto. Até porque se você for usar um enxerto em alguma ponte que não é tão extensa, que não é tão profunda, ou que não tenha tanta repercussão hemodinâmica, existe um alto risco de oclusão de enxerto, principalmente enxertos arteriais. Então a cirurgia de revascularização é reservada para esses casos individuais, a maioria vai ser miotomia. Aqui uma foto do procedimento em si. Aqui a artéria na figura A está tunelizada, na figura B e C, aqui após a miotomia, as setas azuis, aqui o sinal da seta azul, você consegue observar o trajeto extenso que estava liberar a pressão sobre aquele trajeto. Em relação à cirurgia de revascularização, como eu disse, ela também é em segundo plano, comparado à miotomia. E esse estudo ele é muito interessante porque ele foi analisar justamente a questão de qual enxerto utilizar nesses pacientes, justamente por conta da questão de fluxo, a questão de competição de fluxo que pode ocorrer. E o que ele mostrou? Ele mostrou que em relação à oclusão de enxerto, se vocês forem observar aqui, aqueles pacientes que usaram a artéria coronária, a torácica interna esquerda, a mamária esquerda,
60% teve uma oclusão de enxerto, porque o enxerto, a mamária em si, ela é muito susceptível a essa questão de fluxo, a roubo de fluxo. Então, esse fluxo competitivo pode acontecer e ocluir o enxerto. Então, nesses pacientes, o que se recomenda, na maioria das vezes, é enxerto venoso, né? Nesse estudo, você consegue ver uma patência de enxerto quase chegando a 80%, comparado a 10% no enxerto arterial, que na doença aterosclerótica seria considerado o padrão ouro, na artéria mamária esquerda. Bom, isso foi a aula. Agradeço novamente a presença de todos. Vamos abrir aqui um pouquinho para discussão, para perguntas, para considerações finais. Edu, vou avisar aqui que eu vou abrir para as pessoas poderem tirar o mudo no microfone, para quem quiser falar ao vivo aí. Também quem quiser escrever no chat. Assim, segunda vez que assiste essa aula e acrescenta aí um pouco mais, né? Acho que em relação principalmente aos procedimentos cirúrgicos, assusta um pouco, e eu estava pensando nisso no começo da aula, que apesar de ser uma doença incomum, a gente sempre, é o que você falou, a gente sempre fica pensando em cardiomiopatia hipertrófica, sempre fica pensando em canalopatia, algum quadro arrítmico, e apesar de ser uma segunda causa, segunda etiologia mais comum depois da cardiomiopatia hipertrófica de morte súbita em jovens, a gente às vezes tem pouca discussão durante a residência, durante o serviço, tem pouca mão para manejar, né? E acho que você conseguiu didaticamente trazer bem aí na coronária anômala como a gente deve, em quem a gente deve fazer uma prova funcional, para quem a gente deve indicar aí um procedimento, uma abordagem, um procedimento cirúrgico ou não, né? Então, parabéns aí pela aula, bem didática, até melhor do que a primeira. Então, parabéns. E abro aí para a discussão das outras pessoas. Alô? Pablo, tá ouvindo aí? Tô. Boa noite. Queria parabenizar aí a aula do Edu. Realmente sensacional a revisão, né? E queria acrescentar alguns aspectos, não só no cateterismo, mas também na parte clínica, né? Saber a opinião de vocês em alguns dilemas que a gente enfrenta. A questão do teste funcional, da cintilografia, ela, na hemodinâmica, assim, ela é muito limitada, porque a sensibilidade ainda é mais baixa do que na doença arterial aterosclerótica crônica, né? Então, vamos supor que você se depara com um paciente que, por algum motivo, um angiotomo de rotina ou indicada por uma angina, você detectou aquela anomalia coronariana e você decide pautar a sua decisão de indicar cirurgia ou não por uma cintilografia. Isso apesar de ser uma recomendação, como o Edu Belo mostrou, a gente não segue muito isso na prática, apesar de não ser o dia a dia, mas nos casos que a gente vê, às vezes o clínico e o médico que se depara com isso, ele não espera uma isquemia numa cintilografia para poder indicar ou não um processo cirúrgico de correção dessa anomalia. Então, assim, uma das observações que eu queria fazer é essa: apesar de ser uma recomendação de diretriz, como é uma doença muito infrequente, muito rara, a gente nunca vai ter um estudo randomizado nisso pela baixa frequência, não é uma coisa rotineira que a gente vê, eu acredito que a gente não vai ter tão cedo essa resposta. E, mais uma vez, a mesma impressão que eu tenho na doença aterosclerótica crônica, eu tenho para a anomalia coronariana, que o aspecto anatômico ele é mais importante, mais prognóstico do que o aspecto funcional em se tratando de anomalia coronariana, né? Outra coisa que eu queria levar em consideração, assim, eu acho que essas duas aulas foram importantíssimas, não só para o clínico, no consultório, quanto no pronto-socorro, porque a gente se depara com frequência, não só com ponte miocárdica, nem anomalia coronariana, mas também com a questão da angina vasoespástica. Agora mesmo, ontem no pronto-socorro, se tiver algum R1 que estava de plantão com a gente, pudesse lembrar, já deve ter se deparado, uma paciente que acompanha em um ambulatório do INCOR, com angina de Prinzmetal refratária. Ela já está com a terapia médica otimizada máxima, apesar da aderência não ser ideal, mas assim, o máximo que consegue. E ela continua tendo sintomas típicos
Inclusive, Pablo e Edu, vocês vejam que ela fez um Holter que detectou um supra no período que ela tinha angina. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Porra. E ela já tem cateterismo, ela já fez síndrome coronariana aguda, ela já teve síncope, ou seja, essa paciente jovem já teve as piores manifestações de angina de Prinzmetal, é acompanhado no ambulatório terciário e ainda assim a gente não entende toda a doença, a gente não consegue dar o tratamento otimizado para ela, né? Então, essas duas aulas, essa que o Edu veio para fechar com chave de ouro aí, é importante que a gente tenha um entendimento, saiba detectar e também, mais importante, saber o que fazer quando a gente se deparar com isso. Porque, por exemplo, é 1% da população, a gente vai se deparar com isso, não é uma canalopatia raríssima, a gente vai se deparar com isso. Aí a pergunta que eu faço para vocês não vocês vão pedir isso, mas vocês sabem que a angiotomografia é um exame que está sendo pedido muito sem indicação hoje em dia, né? Como se fosse um score de caos. E muitos cardiologistas ou clínicos fazem uma angiotomografia para poder fazer uma prevenção, que a gente sabe que não é essa a função, mas faz. E se vocês detectam uma anomalia coronariana, o que vocês fazem com esse paciente? Vocês vão realmente solicitar cintilografia? Vocês vão indicar realmente uma cirurgia, mesmo que ele não tenha assintomático, não tenha dor, não tenha história de morte súbita na família, nem história de síncope? Paciente jovem, com 30 anos, e vocês acham uma anomalia dessas das duas mais frequentes que o Edu mais comentou, com ou sem achados de mau prognóstico, o que vocês fazem com esse paciente? Vocês seguem clinicamente? O que vocês fazem? Ô, Matheus, obrigado aí pela pergunta. Você sempre participa das nossas reuniões, sempre contribui muito. Como você falou, né? A anatomia realmente é o mais importante, mas eu acho que a decisão nesses pacientes é um conjunto de fatores, né? É difícil ter uma resposta absoluta para todas as perguntas que a gente faz, mas o que a literatura parece meio que consenso é que, principalmente nos achados de alto risco do tronco da coluna esquerda com trajeto interarterial, esses pacientes e curso intramural, que é a maioria dos pacientes, então trajeto interarterial, curso intramural, origem anômala do tronco, pelo alto risco desse perfil de paciente, mesmo sem isquemia, a maioria dos centros e a literatura tende a abordar esses pacientes, né, do ponto de vista invasivo, apesar de ser algo discutível, porque você não documentou nenhuma repercussão funcional teórica dele, mas é um consenso, quase um consenso geral isso em si. Na coronária direita aí já vai ser mais controverso, né? A coronária direita sem isquemia, sem nenhuma característica outra de alto risco, só pelo trajeto interarterial em si, ela vai ser controversa. Eu acho que vai ter que pesar vários fatores. Eu acho que a isquemia na coronária direita seria um fator para pesar contra a abordagem, a idade do paciente, talvez tem aquela questão do enrijecimento arterial da parede da aorta e diminuição do risco de compressão, principalmente nos pacientes acima de 30 anos, e tem alguns estudos nesse sentido, mostrando que pacientes acima de 30 anos têm um menor risco. Então, aí eu acho que a isquemia na coronária direita, ela entra como mais um fator para você tomar a decisão, né? Então, um paciente de 50 anos, sem isquemia, no estresse físico máximo, assintomático, sem outros achados de alto risco, eu acho que você juntou várias peças que daria para levar ao tratamento clínico. Um outro método que tem ganhado destaque na literatura para casos duvidosos, e é uma sugestão, principalmente do Angelini, o AIVUS, até falar porque você é o grande hemodinamicista aqui da reunião, é o uso de AIVUS e com dobutamina na hemodinâmica. Então, você faz o AIVUS com estresse a partir da dobutamina, e esse AIVUS ele tenta avaliar a intussuscepção e compressão do ponto de vista anatômico daquela coronária anômala. Então, ele tem alguns estudos nesse sentido com o AIVUS em si, tentando avaliar se tem alguma repercussão anatômica com o AIVUS. Então, ele sugere para casos duvidosos utilizar esse método. Eu, sinceramente, até conversar com você, eu não sei o quanto
isso seria fácil, não parece ser simples de ser feito. Então, no Brasil, sinceramente, não encora, não sei se o pessoal da congênita faz ou não, mas é algo que ele recomenda. Eu apenas, sobre o IVUS, eu vi um caso da noção, um webinar, na real, que mostraram um caso que fizeram uma angioplastia guiada por IVUS de uma coronária anômala. Realmente, não, todos os hemodinamicistas tinham vários na mesa e todos realmente entraram em consenso que não é o habitual, né? Não é a rotina deles usarem imagem intravascular para guiar, mas graças a Deus no exame que foi mostrado foi com sucesso, né? Guiada por IVUS ajudou bastante no manejo dessa angioplastia. Poxa, onde eu vou pôr o stent? O acesso à coronária anômala também às vezes é um desafio, né? Apesar a gente não tem um cateter específico designado para isso, mas a gente já sabe algumas estratégias. Por exemplo, você citou a artéria em Shepherd's Crook, né? Encajada, a gente tem alguns catéteres mais utilizados para isso. A gente já tem algumas tips and tricks, né? Como a gente gosta de falar, para cateterizar uma coronária anômala, né? Principalmente que a gente sabe as mais frequentes e tal. Mas realmente é um desafio. Assim, só para finalizar minha participação. Ficou sem áudio agora. Você desligou o áudio aí, Matheus. Na hora de finalizar a participação. Está sem microfone. Alô, estão ouvindo agora? Agora sim. Pronto. O Pedro tá aí, o Pedro Nick vai poder falar até melhor do que eu, que pega bastante caso complexo aí. E que aquela declaração dele foi gravada, né? Que era para não fazer angioplastia nas dissecções. A primeira vez eu vi ele assumindo que era para manter em tratamento clínico, aquilo foi gravado, viu, Nick? Vai ser usado contra você no futuro, hein? Mas brincadeiras à parte, aquilo que essas duas aulas, para encerrar minha participação, o clínico conhecer essas etiologias incomuns no contexto crônico e agudo é super importante, né? Você pega uma dissecção espontânea e você pega um supra, leva na hemodinâmica e o clínico vê e acha parecida a imagem com a dissecção, ele tem total liberdade de conversar com o hemodinamicista. Poxa, o que você acha? Poxa, você não acha que é uma imagem de dissecção? Será que a gente não pode tirar de sala e evitar a angioplastia nesse momento? Então, isso é importante porque ajuda, inclusive, o próprio paciente, né? Se o clínico tem essa noção e discute com o hemodinamicista, né? Sem contar a questão das anginas com coronárias, entre aspas, normais, você saber toda a avaliação que hoje você tem disponível, aquele estudo Córmica que eu achei sensacional, de você usar de todos os substratos, né, que você pode fazer para chegar num diagnóstico que não é apenas doença aterosclerótica, mas você chegar num diagnóstico de uma disfunção microvascular, você saber que tem testes provocativos para chegar no diagnóstico de uma angina vasoespástica, né? Então, você sair daquele beabá, daquela doença aterosclerótica e conseguir diagnosticar o paciente, mesmo detectando essas etiologias incomuns que foram apresentadas, isso ajuda no manejo do dia a dia do paciente e simplesmente dizer, não, essa dor não é do coração, não se contentar com isso. Realmente procurar o diagnóstico etiológico vai ajudar no segmento desse paciente. Beleza, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta para o Dudu Belo, muito boa, não consegui ver tudo que eu estava de plantão. Eu quero saber se ele acha que a idade deve ser utilizada como fator decisor se eu vou atrás ou não vou atrás. Porque se o cara tem um coronária lômina, mesmo do trajeto maligno, mas chegou aí com seus 65, 70 anos, o que ele acha? Se vale a pena mexer? Se vai ser realmente uma decisão? Eu digo isso porque eu peguei 2 pacientes de consultório que vieram com isso, trajeto maligno, na casa dos 80, 70, uns 72 e uns 76 anos, e eles eram com indicação cirúrgica. Acabou que eu conversei com o cirurgião e tudo, a gente acabou mantendo ele em clínica, eu mantenho ele em clínica há mais ou menos 2 anos. Eles não tinham, eles tinham uma prova de isquemia que fez em outro serviço, que deu positiva, depois repetiu, deu negativa, mas ele era assintomático. A questão é, será que você acha que, não sei, a idade deveria ser... Será que a natureza já estratificou o cara quando ele chega com o trajeto maligno numa idade mais avançada, né? No jovem, eu acho que é mais questionável, o risco cirúrgico é mais baixo, mas no idoso com outras morbidades, o que é que você acha? O que é que você faria aí se a literatura realmente não tem essa resposta? Eu acho que não deve ter uma coisa muito clara, mas como você fez uma revisão extensa, eu queria
ouvir tua opinião aí, Edu. E parabéns pela aula. Daniel, realmente uma resposta absoluta não tem, mas eu acho que a idade é sim um fator que tem a sua contribuição, né? Tem a literatura mostrando que a partir de 30 anos o risco parece diminuir, né? E tem algumas teorias para isso, que eu cheguei a comentar na aula, que o enrijecimento da aorta em si, quando você teria um estresse hemodinâmico, a aorta mais enrijecida, a compressão vascular da coronária seria menor, e isso reduziria o risco de morte súbita nesses pacientes. Então, pessoalmente, eu acho que a idade é um fator que vai ser levado em consideração. Então, obviamente, um paciente de 80 anos, esse mecanismo provável fisiopatológico, que vai ter um risco cirúrgico numa cirurgia que muitas vezes não é tão simples, uma cirurgia bastante complexa, para uma doença congênita em que ele está assintomático, obviamente, esse perfil de paciente tenderia a manter em clínica, né? Então, acho que a idade ela vai ser um fator a agregar risco. Agora, aquele paciente de 50 anos, sintomático, trajeto maligno, isquemia extensa, a idade acaba perdendo, acho que, valor nesse paciente. Então, vai ter o seu peso, mas vai ser, acho que, caso a caso mesmo. Beleza, Dudu. Abraço. Tem só uma pergunta aqui no chat. Não sei se o Pedro ia falar alguma coisa, que ele abriu o vídeo aí, Nix, depois né? saiu. Verdade. Deve ter Fala, ido Edu. Não, parabéns pela tá. aula. Vim aqui só para prestigiar a reunião. Cheguei atrasado, que eu estava em outro... Não pude entrar antes, mas parabéns aí pela aula e pelas discussões. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí. Não, eu vou aproveitar, Pedro, já que você se pôs à disposição, eu vou aproveitar um pouco o Matheus chegou a comentar um pouco da questão percutânea na anomalia, da dificuldade que existe em si. Eu vou aproveitar e pedir um pouco da sua visão e da sua opinião sobre o tratamento percutâneo na ponte miocárdica. O que você poderia falar para a gente em relação a isso? Legal. Onde está aberto? A gente sabe, eu infelizmente perdi o que vocês comentaram já sobre isso, né? A gente sabe que a ponte miocárdica, para mim, é uma condição que, por conceito, nasce com o paciente, né? Então, dificilmente, por mais extensa que ela seja, ela vai gerar alguma repercussão mais importante. A gente sabe que medicina e tudo pode acontecer, mas por vezes acaba se desenvolvendo aterosclerose relacionada à ponte miocárdica. E nessas condições abre-se a discussão se precisa ser tratado ou não. O que a gente tem em mente que, de fato, a angioplastia, que hoje em dia é feita com stents, ela tem um resultado pior quando a gente tem uma compressão extrínseca, um trajeto intramiocárdico em que o stent vai ficar sendo trabalhado durante cada sístole do paciente. Então, maior chance de fratura, maior chance de a gente ter um resultado a longo prazo pior, ainda que no resultado imediato costuma ser bom o resultado. O que acontece é que, então, uma ponte miocárdica pura, tratar com stents, não faz sentido nenhum. Eu acho que a outra pode anotar aí, Matheus, não? É outro momento para não fazer, não se meter, não colocar stent em ponte miocárdica pura. E aí tem o tratamento medicamentoso, acho que é o tratamento de escolha. Agora, situações em que a placa envolve a ponte miocárdica, por vezes a gente sabe que a gente acaba invadindo um pouco um pedaço da ponte miocárdica, então isso acaba acontecendo com a frequência que não é tão incomum. E os resultados que a gente costuma ver e reestudar são bons. E aí acho que entra naquela velha discussão. Eu não operaria um paciente só porque a placa chega até a ponta. Agora, se for um paciente de uma anatomia cirúrgica e de baixo risco para complicações cirúrgicas, aí seria talvez alguma coisa para levar em consideração. Bom, obrigado, Pedro, aí pelas considerações. A gente chegou a comentar um pouco, mas é sempre bom a visão de quem faz, né, o procedimento aí do hemodinamicista.
Mas obrigado aí. Só falar mais uma coisinha, eu vi o Matheus comentando sobre anomalia, e eu vi que vocês abordaram também a questão de testes funcionais, de dobutamina com ultrassom, e não sei se vocês chegaram a falar do dobutamina com FFR, mas eu acho que essa avaliação de anomalias coronarianas, os métodos complementares são extremamente úteis. E fora da nossa prática do INCOR, que é uma prática ou do SUS do Brasil, que a gente tem uma limitação de material, uma restrição no uso dos métodos, os métodos complementares ajudam muito nessa avaliação. Tanto o ultrassom, avaliando a compressão, avaliando o slit-like do ósseo para ver a relação dele com as estruturas adjacentes, da artéria com as estruturas adjacentes, quanto a repercussão funcional. Que é raro, mas a gente tem alguns casos aí no grupo de fazer FFR com dobutamina e sensibilizar o teste. Então, acho que isso é da prática diária, da hemodinâmica dos centros que tem disponível, e só no SUS acaba ficando longe da nossa realidade, e sempre acrescentar dados a mais acaba sendo importante, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Pedro. Obrigado. E aí, Pablo? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma consideração. Acho que ficamos aí. Já passamos 1 hora. Edu Belo. Camila. Boa. Tirar só uma dúvida, na verdade, em relação aos métodos complementares, que a gente sabe a documentação de isquemia é importante para guiar o tratamento desses pacientes, tanto na anomalia como na ponte. Mas eu queria saber se existe algum fluxograma de segmento desses pacientes. Com a documentação de isquemia ou sem a documentação de isquemia, esses pacientes precisam repetir esses exames de forma seriada, ou a primeira documentação de ausência de isquemia, a gente ficaria satisfeito e não precisaria repetir a posteriori esse exame. Assim, se a gente não tem um fluxograma nem para doença aterosclerótica, estabelecido que a gente tem obrigatoriamente que repetir, isso é totalmente discutível, apesar de existir algumas recomendações após estente 1 ano, após cirurgia 5 anos, acho que nem para doença aterosclerótica é um consenso, na anomalia de coronária acho que realmente não vai existir esse fluxograma, né? Acho que obviamente o paciente que apresentou sintoma, testes duvidosos, mas eu acho que a questão da anomalia, diferente da aterosclerose, a aterosclerose é uma doença progressiva, né? A maioria dos pacientes, é uma doença que pode progredir. Então, apesar da progressão ser aleatória e da intervenção um benefício duvidoso, mais sintomático, por isso que existe toda essa controvérsia no segmento e na solicitação de exames adicionais. Mas ela é em si uma doença que ela vai progredir. A anomalia de coronária, a princípio, é uma doença que não vai progredir, a não ser que o paciente tenha alguma específica, mas a anomalia é uma questão fixa, né? Então não vai ter uma progressão da doença. Então eu ficaria relativamente tranquilo num paciente que não tem achados de alto risco, que fez um teste funcional negativo e continua sintomático, de não precisar ficar pedindo exame para esse paciente, né? Então, é uma doença, é algo fixo, não é algo progressivo, né? Uma anomalia de trajeto. O trajeto não vai progredir, não vai piorar, não vai mudar. Então, acho que não tem nada de alto risco. Se fez um teste funcional, ele é negativo, o paciente continua sintomático, eu acho que daria para parar por aí e não tem necessidade de ficar pedindo exame adicional. Acho que é isso, pessoal. Excelentes participações. Obrigado, pessoal aí da hemodinâmica. Valeu, Edu, pela excelente aula. Próxima quinta a gente tem uma aula aí de angina refratária com o professor Luiz Golda, tá? Então, todo mundo convidado, mesmo horário. Em breve a gente faz a divulgação aí. A gente se vê aí nas próximas aulas. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana. Um abraço, valeu.